Então eu tenho esses dois vetores e o ângulo de 60 graus entre esses dois vetores. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o primeiro vetor, que é o vetor U, poderia ser o V também, tá, gente? Tanto faz. Eu vou colocar ele aqui na horizontal. Esse é o meu vetor U. Como eu disse para vocês, poderia ser o V sem nenhum problema. Tá? Então aqui está o vetor U. Aí agora eu vou pegar um outro vetor, mais ou menos 60 graus, e colocar ele aqui, ó. Esse é o vetor V. Vamos ver se eu coloco ele em outra cor, vermelho aqui. Caneta, vermelho. Esse aqui é o meu vetor V. E esses dois vetores estão formando um ângulo entre eles de 60 graus. Que é esse daí. Então essas são as condições que o exercício me deu. Obviamente ele me deu o módulo do vetor U, o módulo do vetor V, tá? Para eu fazer. O que eu vou fazer agora? Eu posso utilizar, principalmente na soma dos dois vetores, eu posso utilizar... antes de continuar, deixa eu já desenhar, porque eu vou precisar aqui nessa letra B, U menos V, né? Então deixa eu colocar aqui mais um vetor, que é o menos V. Mais ou menos aqui, ó. Esse daqui vai ser o vetor menos V. Ele tem o mesmo tamanho. Vermelho. Esse é o menos V. A diferença é que esse ângulo aqui, ó, é muito fácil de achar e nós sabemos que vale 120 graus. E eu desenhei isso para mostrar para vocês que nesses dois primeiros itens aqui eu vou usar a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos me diz? Que se eu pegar o módulo desses vetores aqui, ó, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, vai ficar U ao quadrado mais V ao quadrado menos duas vezes o módulo de U vezes o módulo de V vezes o ângulo entre os cossenos. Então eu vou utilizar essas duas relações duas vezes, tá? Para calcular usando a lei dos cossenos. Então vamos lá. Vou fazer esse primeiro aqui. Então eu vou ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui em preto, em vermelho, né, que nós estamos resolvendo. Então vai ficar U mais V ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado menos duas vezes o módulo de U vezes o módulo de V. Cosseno, como é o mais, U mais V é o cosseno de 60 graus. Então o que eu vou fazer? U mais V ao quadrado vai ficar. O módulo de U vale 4. 4 ao quadrado, 16. Mais o módulo de V vale 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes cosseno de 60, que é meio, né? Vamos colocar direto aqui já. Então, vezes 1 sobre 2. Tá bom? Então eu vou ficar com módulo de U mais V ao quadrado. Fazendo essa soma, nós vamos chegar no resultado de 37. Agora, deixa eu fazer essa conta aqui.
16 mais 9 menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes ponto 5 dá 13. 4 ao quadrado, 16, 9, isso, 13. Então, aqui vai me dar 13. Então, daqui, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou chegar aqui, U mais V é igual a mais ou menos raiz de 13. Deixa eu só conferir essa conta. 16 mais 9 vai dar 25, menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes ponto 5, 13. Isso, certinho. Bom? Cosseno de 60, meio certinho. Agora eu faço a mesma coisa, né? Então, ó, esse daqui. Agora eu vou somar esse vetor com esse, só que o ângulo agora é de 120 graus, ó, é esse daqui. Bom? Então, vamos trocar aqui para uma caneta de cor diferente, para não ficar muito junto ali. Então agora eu vou fazer assim, ó. Módulo de U menos V ao quadrado. Agora eu vou fazer um pouquinho mais direto, tá? O U vale 4 de novo, então vai dar 16. Mais o V ao quadrado, que vai dar 9. Menos 2 vezes 4 vezes 3. Só que agora o ângulo entre os dois vetores é 120. Então vai dar cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 é menos meio, né? Então quando eu multiplicar por esse meio aqui, por esse menos, vai dar mais. Então agora a nossa conta, pegando a calculadora, vai ficar 16 mais 9 menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes cosseno de 120, vai dar 37. 37. Então, daqui eu tiro que o módulo de U menos V é igual a mais ou menos raiz de 37. Bom? E o último termo? O último é o mais fácil. Para mim, eu acho mais fácil dos três, que é o produto entre eles. Ó. Vou colocar aqui. Agora ficou apertado o espaço aqui, mas acho que dá. Ó. U mais V. Vou aumentar aqui. Escalar U menos V. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse U e multiplicar aqui. Depois o V, eu multiplico aqui. Então, vou ficar U vezes U vai dar U módulo de U ao quadrado. Nós já usamos essa propriedade algumas vezes. Depois, menos U escalar V. Agora, mais V escalar U e menos V vezes V vai dar módulo de V ao quadrado. Esse termo cancela com ele, com esse. Então eu vou ficar com o módulo de U ao quadrado, que vai dar 4 ao quadrado, que vai dar 16, menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então esse resultado vai ser igual a quanto? 7, né? Claro que a cabeça dá uma bugada de fazer uma continha de menos, né? Então, com isso, nós temos os três resultados. Deixa eu marcar esse daqui. Mais uma vez, nós precisamos de algumas propriedades dos vetores, né? Para calcular, fazer a conta certinho. Senão,
não sai. Por isso que é importante sempre vocês darem uma olhada na teoria, porque a teoria é importante, tá? Ela vai te dar base para ficar bem mais fácil para vocês resolverem os exercícios. Beleza? Então vamos para o próximo. O próximo ele diz o seguinte: determinar o vetor u, eu quero saber o valor de u, tal que o seu módulo vale 2. Então, módulo de u igual a 2. Sendo o ângulo entre u e v igual a 45 graus. Lembre-se que ele me deu o valor de v. E v seja ortogonal a w. O que significa esse termo ortogonal? Ó? Significa que quando eu pegar o vetor u e multiplicar escalar por w, isso aqui vai ser 0. Ele vai formar um ângulo de 90 graus ortogonal, cosseno de 90 é 0. Então isso é ser ortogonal. Ele me deu esses valores aqui. Então, bora lá, eu vou partir disso daqui, ó. Então, o escalar w tem que ser igual a 0. O u eu não sei, então eu vou chamar de x, y e z. O w me deu 1 e 0. Então, isso aqui é igual a 0. Agora eu vou multiplicar cada um por 1, né? Pelo seu companheiro, e somar. Então vai ficar x mais y, porque ó, x vezes 1 dá x, y vezes 1 dá y, e z vezes 0 dá 0. Então isso aqui tem que ser igual a 0. Vou guardar isso daqui, porque eu vou usar daqui a pouquinho. O exercício me deu também que o módulo de u tem que ser igual a 2. Como é que eu calculo o módulo de u? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tem... Opa, mais z quadrado, né? Vou pegar a borracha aqui. Então, mais z quadrado. Ele é tridimensional. E isso tem que ser igual a 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, eu vou ficar com... Vou colocar aqui na frente, vai dar. Economizar espaço. Elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é igual a 4. Guardo isso também, porque eu posso utilizar daqui a pouquinho. Uma outra informação que ele me deu é que o ângulo entre u e v é igual a 45 graus. Então eu vou escrever assim, ó. O escalar v é igual a módulo de u vezes o módulo de v vezes cosseno de 45 graus. A definição do próprio produto escalar. Bom? Agora o que eu vou fazer? No lugar do v, eu vou calcular o módulo de v, que eu vou precisar dele ali. Então vamos colocar ele aqui no cantinho. Ó. Módulo de v é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então isso daqui vai ficar igual a 1 ao quadrado vai dar 1, aqui também vai dar 1, então raiz de 2. Tá bom? Lembrando que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, ó, o escalar v é igual a módulo de u
que multiplica raiz de 2 vezes, é isso mesmo, né? Raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de 45, isso, raiz de 2 sobre 2. Então, vezes raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar módulo de U vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o próprio 2, né? Esse vezes esse vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, isso aqui é o próprio módulo dele. Esqueci o que eu ia fazer. Tá. Lembrei ali agora. Observe que esse termo que aparece aqui, ó, é o... Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui, é o próprio módulo de U. Né? Porque se vocês lembrarem, ó, módulo de U é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Então, na hora que eu coloco maiúsculo, na hora que eu coloco minúsculo, né? Então, se eu tirar a raiz de K e tirar a raiz de K, eu posso escrever que isso daqui, ó, é módulo de U, que é igual a 2. Então, U escalar V é igual a 2 vezes 1. Que é igual a 2. Bom? Então agora eu vou colocar assim, ó, no lugar de U, eu vou colocar x, y e z, e escalar o nosso V, que é 1, menos 1 e 0. E isso tem que ser igual a 2. Então, x menos y tem que ser igual a 2. Mas daqui, ó, vamos puxar uma setinha para cá, x é igual a menos y, aí eu substituo aqui, no lugar do x vai ficar menos y, que é igual a menos y, vou pegar esse igual aqui, agora sim. Isso aqui é igual a 2. Então, menos 2y igual a 2 significa, então, que y é igual a menos 1. Se o y vale menos 1, obviamente, o x, que é igual a menos 1, vale 1. Então, tá aí. Como nós não temos componente z, nem no W, nem no V, o nosso z também vai valer 0. Então, finalmente, nós podemos escrever o nosso vetor U, né, que ele quer descobrir, como sendo 1 menos 1 e 0. Que é um vetor exatamente igual ao vetor V que estava aqui, né? Então, foi uma coincidência, mas, né, é dessa maneira que nós resolvemos. Tá bom? Professor, lá naquela tabela final lá do livro, estava dando o resultado e o Z deixa eu lembrar, de U dava raiz de 2 ou menos raiz de 2. Mas não, mas tá certo. É que eu esqueci de um detalhe. Você tem razão. Observe aqui, ó. Tá vendo onde eu tô com o mouse? Aqui em cima. Ó. Vou apagar aqui, ó. E vou circular. Eu esqueci desse detalhe. Ainda bem que você me lembrou, ó. Tá aqui, ó. Vou marcar em azul, ó. Tá vendo? Então, ó. É só substituir agora. Vou até fazer em azul aqui, ó. Eu esqueci desse detalhe aqui, ó.
1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 4. Então aqui vai dar 2, né? Mais z ao quadrado é igual a 4. Então z é igual a mais ou menos raiz de 2. Ainda bem que você me lembrou. Vou apagar aqui, ó. Então aqui a gente coloca mais ou menos raiz de 2. Isso, né? Então valeu, ainda bem que você está prestando atenção. Mentira, eu que não prestei atenção no serviço aqui. Então sempre que eu tiver esquecer algum detalhe, gente, é só vocês me corrigirem, tá? Deixa eu só fechar a porta, que eu esqueci de fechar a porta aqui. Só um minuto. Pronto, voltei. Então, ó, só para quem deu uma piscadinha aí, né? Tava faltando calcular o z, então eu achei o x e o y aqui. Aí joguei os dois valores aqui e o z saiu daqui. Bom? Agora sim. Bora pro próximo. O tempo urge. O exercício 28 é um exercício um pouquinho mais longo também, né? E ele vai querer saber o valor de m, de tal modo que o ângulo entre os vetores u e v seja de 120 graus. Na verdade, esse exercício, ele é longo, mas não é difícil não. É só tomar cuidado com da maneira que a gente escreve, né? Porque do resto é bem tranquilo de fazer. É mais a parte matemática dele que é um pouquinho mais trabalhosa. Então, o que eu vou... Oi? Bora só um minuto do exercício anterior. Só um segundo, rapidinho. Por favor. Ah. Tá. Beleza. Valeu, obrigado. Falou. Lembre-se que esse material vocês vão ter depois lá em PDF para vocês não precisar ficar copiando tudo, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar o produto escalar entre u e v com a definição dele, né, que a gente tem o cosseno envolvido. Então eu vou começar daqui, ó. Deixa eu só colocar aqui isso, vamos lá. Então eu vou escrever assim, ó. U escalar v, isso tem que ser igual a módulo de u vezes o módulo de v vezes cosseno do ângulo entre eles. Cosseno, o ângulo entre eles, 120 graus. A gente pegar a calculadora, cosseno de 120 é menos meio, que a gente já viu, né? Então, esse valor aqui, ó, ele já vai ser menos meio. Então, é um valor que a gente vai utilizar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui do lado os dois módulos, que é o que eu vou precisar ali, ó. Então, módulo de u é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que vale 1, mais o menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso daqui vai dar 4 mais 1, mais, que dá 5 mais 1, 6. Então, raiz de 6. O módulo de v, aí eu tenho que tomar cuidado. Vou colocar aqui a raiz, depois eu vou fechar, que vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais, aí aqui eu vou colocar um parênteses, m mais 1 ao quadrado. Aí eu fecho aqui a raiz. Isso aqui vai ficar raiz de quê?
2 ao quadrado vai dar 4, mais 1. Aí aqui eu vou abrir o produto notável, ó. Quadrado do primeiro, m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 4 mais 1 vai dar 5, mais 1 daqui, 6. Então eu vou ficar com raiz de 6 mais m ao quadrado mais 2m. Tudo dentro da raiz que eu tenho ali. Tá bom? Então esse aqui é o módulo de V. Beleza? Tranquilo, né? Agora nós sabemos também que o escalar V, isso aqui vai ser dado por U, cadê o valor do U? É 1 menos 2 e 1, 1, menos 2 e 1, e eu vou multiplicar isso por menos 2, 1 e m mais 1. Vamos fazer aqui embaixo. 1 vezes o menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E 1 vezes esse termo daqui vai ficar mais m mais 1. Então, juntando isso daqui, eu vou ficar com 4, menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Então, m menos 3. Isso aqui é o produto de U escalar V. Agora, o que eu vou fazer? Olha lá, ó. Eu vou pegar esse termo, substituir aqui. Esse termo vai vir aqui. E esse termo do U vem aqui. Então eu vou substituir cada um desses que eu fiz separados lá na minha expressão. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Vamos colocar aqui para ganhar um espaçozinho. No lugar do produto vai ficar m menos 3 igual. Agora vem o U, que vale raiz de 6. É isso? Isso, raiz de 6. Agora vem o V. Então, vezes, vou colocar aqui a raiz. Aí vai ficar 6 mais m ao quadrado mais 2m. E depois vem o menos meio, que é o cosseno de 120 que tem lá. De novo, eu vou usar a artimanha de elevar os dois lados ao quadrado, porque quando eu fizer isso, eu vou sumir com as raízes e vou sumir com esse negativo também. Então eu já resolvo dois problemas de uma vez só que eu tenho aqui na minha equação. Então aqui, ó, eu vou ficar com... Deixa eu voltar para o azul, né? Então eu vou ficar com... Aqui. Quadrado do primeiro, que é... Vou colocar aqui que vai abrir um pouquinho. M ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 6m. Mais 9, que é o quadrado do segundo. Aqui eu vou ficar somente com 6. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque vai ficar 6 mais m ao quadrado mais 2m, que multiplica 1 dividido por 4. Bom? Agora é resolver essa parte matemática, né? Você pode abrir aqui, né? E a maneira de você resolver, cada um tem a sua.
Eu vou cortar esse aqui dividido por 2, e esse aqui eu vou dividir por 2 também. Então vai ficar um 2 aqui, e aqui vai ficar um 3. Esse 2 vai passar multiplicando aqui, ó. Então eu vou ficar com, vou colocar aqui, 2m ao quadrado menos 12m mais 18. Tá? Vai me ajudando aí para não errar. Isso aqui vai ficar 3 vezes 6 vai dar 18, mais 3m ao quadrado, mais 6m. Esse 18 vai embora com o 18 de cá, ó. Esse daqui com esse. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Agora, olha, um pouquinho na frente, vai dar. Esse termo 3m eu vou juntar com esse outro termo de cá, ó. Eu vou juntar esse com esse daqui. Então, esse vai passar para o lado de cá, negativo. Então, 3 menos 2 vai dar m ao quadrado. Então, m ao quadrado. E esse 6m de cá, eu vou passar para o lado de cá. Então, ele está positivo, vai negativo. Então, menos 12 com menos 6 vai dar menos 18. Então, isso daqui vai ser menos 18m. Esse quadrado vai embora com esse m. Então, o m vai ser igual a menos 18. É claro que essa equação aqui, ó, ela também vai ser igual se o m for igual a zero, né? Porque se eu jogar zero aqui e jogar zero aqui, eu também vou ter a igualdade feita. Então, na verdade, o m tem dois valores. O m pode ser igual a zero, mas zero é o que a gente chama de resposta trivial. E o m também pode ser igual a menos 18. Então, esses são os dois valores possíveis para o valor de m que eu tenho essa igualdade, calcular, né, de modo que o ângulo faça igual a 120 graus. Bom? Então, tem que tomar cuidado nas suas continhas, tá? Faça as continhas com calma, não precisa ter pressa. No dia da prova vocês vão ter bastante tempo. Então, façam com cuidado, tome bastante cuidado na hora de fazer as continhas. Muito bem, exercício 32. O exercício 32, ele fala sobre o ângulo diretor, né? O que é o ângulo diretor? O ângulo diretor é o ângulo que o vetor faz com os seus eixos. Então, por exemplo, esse vetor tridimensional, ele faz um ângulo com x, faz um ângulo com o vetor y e faz um ângulo com o vetor com o eixo z. Onde eu falei vetor x, y é eixos, tá? Então, cada um desses ângulos são chamados de ângulos diretores. O ângulo diretor com o eixo x é chamado de alfa, o beta com o y e o gama com o z. E na aula passada eu mostrei para vocês que o cálculo desses ângulos através dos cossenos, da seguinte maneira: o cosseno de alfa vai ser a coordenada x dividido pelo módulo do vetor. Então eu vou pegar aqui, ó, vou calcular o módulo desse vetor aqui, porque nós vamos precisar dele mesmo. Então, módulo de v vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado, mais o 3, mais o 3 ao quadrado. Vou fechar a raiz aqui.
Então aqui vai dar 6 vezes 6, 36, com mais 4 dá 40, com mais 9 dá 49. Raiz de 49 é 7. Então eu sei que o módulo do vetor vale 7. Então cosseno de alfa vai ficar x, que vale 6, sobre 7. Só que eu não quero cosseno, eu quero alfa. Então o que eu faço? Alfa é igual a cosseno menos 1 de 6 sobre 7. Tá bom? Então, para quem não sabe usar a calculadora, a dica é o seguinte. Primeiro você faz a conta. 6 dividido por 7 dá 0,857. Aí você aperta a tecla Shift da calculadora e a tecla cosseno, que aí ele vai pegar o cosseno menos 1. No visor vai aparecer lá, cosseno menos 1. E depois igual. Então a gente vai ter um ângulo de aproximadamente 31 graus. Então o primeiro ângulo diretor é aproximadamente 31 graus. Ô, Renato. Oi? Tem como fazer esse cálculo sem usar a calculadora? Só se você souber de cor todos os ângulos possíveis. Que aí é difícil, tá? Assim, eu não aconselho você nem tentar fazer isso, cara. É muito complicado. É claro que existem maneiras para você fazer isso, mas a conta é tão longa que é mais fácil você aprender a usar a calculadora. E você vai ter acesso à calculadora, então não compensa você nem querer fazer isso fora da calculadora, tá? É mais fácil isso. Alguns ângulos você sabe de cor. Por exemplo, quando você tem meio, né, qual é o ângulo cujo cosseno é meio? Aí você sabe. Então, quando você está lá com um ângulo de 30, 45, 60, 90, às vezes você sabe de cor. Mas quando você está com um valor intermediário, aí não tem jeito não. É melhor você utilizar a calculadora. Tá bom? Vamos para o próximo, que é o ângulo beta com o eixo Y. Então, esse daqui, ó, é com o eixo X. Tá? Vou colocar assim, ó. Agora vamos para o eixo Y. Então eu vou pegar agora, ó, cosseno de beta é igual a y dividido por módulo do vetor. Então eu vou ficar com menos 2 dividido por 7. Então daqui eu vou tirar aqui beta é igual a cosseno menos 1 de menos 2 sobre 7. Não se esqueçam do sinal negativo, senão seu ângulo vai dar errado. Hoje, quando eu estava preparando a aula, eu esqueci do sinal negativo, né? E aí achei um ângulo completamente diferente, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, menos 2 dividido por 7 dá menos 0,2857 aí por diante. Então, shift cosseno vai dar um ângulo de 106,6. Vamos arredondar isso para 107, aproximadamente 107 graus. E finalmente com o eixo Z, eu vou ter cosseno de gama, que é igual a Z dividido pelo módulo de V. Então eu vou ficar com 3 dividido por 7. Então daqui eu vou tirar aqui gama é igual a cosseno menos 1 de 3 dividido por 7. Então, 3 dividido por 7, 0,43 aproximadamente, shift cosseno, 64,6. Vamos arredondar para 65, né? Então, gama é aproximadamente 65 graus. Então, esse vetor, ele faz esses ângulos com cada um dos eixos que nós temos. É claro que a gente, se fosse calcular um vetor bidimensional, a gente pararia nos dois eixos que a gente tem, né? X e Y, a gente calcula só o alfa e o beta. Tá bom? Vou beber uma água. Provavelmente, gente, quando nós terminarmos a aula, a
Aí eu já salvo isso aqui em PDF e já coloco lá no Classroom, tá? Eu vou tentar fazer isso bem rápido, para que vocês tenham acesso bem rápido a esse exercício resolvido, tá bom? Aqui em cima está aparecendo 14 e 11, né? Se vocês perceberem aqui, a segunda-feira, 20 de abril, 14 e 11. É porque foi a hora que eu montei essa apresentação aqui. Ele ficou lá, eu não mudei, mas tudo bem. Então, bora continuar. O exercício próximo, ele fala o seguinte: determinar o valor de K, tá? Para que os vetores U e V sejam primeiro paralelos e segundo ortogonais. Aí nós temos que lembrar o que são vetores quando são dois vetores paralelos. Então, por exemplo, quando eles forem paralelos, eu vou ter que U escalar, posso fazer isso aqui também. U é igual a alfa vezes o nosso V. Mas eu posso também utilizar, e quando forem ortogonais, U escalar V, isso daqui vai ser igual a 0. Tá bom? Então eu vou usar essas duas condições para a gente calcular o valor desse resultado K que nós temos aí. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que achar o valor, né, desse alfa aqui, porque senão não tem como eu calcular. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no lugar do U o valor dele, menos 2 e 3. Isso tem que ser igual a alfa, que multiplica o V, que é K, e menos 4. Aí eu vou pegar esse alfa e vou abrir aqui, ó. Então eu vou ficar com alfa vezes K e menos 4 alfa. Aí como que eu vou achar esse alfa? Simples, ó. Eu vou igualar esse 3 com isso daqui, ó. Então eu vou ficar com 3 é igual a menos 4 alfa. Então o alfa é igual a menos 3 quartos. Bom, achado isso, eu vou substituir aqui, ó. Eu quero saber o valor do nosso K. Agora, perdão, eu vou jogar aqui na outra igualdade, ó. Deixa eu pegar aqui com a caneta verde. Agora eu vou igualar isso daqui com isso daqui, ó. E aí eu calculo o valor de K. Ó, menos 2 é igual a alfa vezes K. Então, menos 2 é igual a menos 3 quartos vezes K. O menos vai embora com menos, esse 4 passa multiplicando, vai dar 8, o 3 passa dividindo. Então, finalmente, o valor de K é igual a 8 sobre 3. Então, para os dois vetores serem paralelos, tá? O K tem que ser por 8 terços. Agora vamos fazer eles ortogonais. Vou puxar para cá, ó. Então eu vou fazer U vezes o V tem que ser igual a 0. Então vamos substituir. Menos 2 e 3, que multiplica o produto escalar com K e menos 4. Isso tem que ser igual a 0. Então eu vou ficar com menos 2K, menos 12, que eu vou colocar aqui, né? Mais o 3 que multiplica o menos 4, fazer passo a passo, isso tem que ser igual a 0. Então, menos 2K, menos 12, eita, olha que a mão não vai aqui na mesinha.
Então, menos 12. Isso tem que ser igual a 0. Então, finalmente, o K vai dar menos 6. Então, para os dois vetores serem paralelos, né, dois vetores paralelos, o valor do K tem que ser 8/3. Para aqueles outros valores lá. Para eles serem ortogonais, ou seja, formarem um ângulo de 90 graus entre eles, aí o K tem que valer menos 7. Tá bom? Então vamos continuar, a gente já está chegando na reta final, só faltam 2, 47 e 48. E aí depois eu posso tirar a dúvida em algum exercício que por acaso tenha ficado para trás, tá? Ou para frente, né? Depende aí. Lembrando que na semana que vem, entre as 19 e as 22h30, vocês terão a atividade avaliativa de vocês, a P1. E aí ela vai ser feita online. Então vocês vão receber via e-mail o link, vocês acessam o link e aí farão a prova. Cada aluno tem que acessar o seu link pelo e-mail ou pelo seu Classroom, tá? Então você recebe lá no Classroom, você vai receber por e-mail a notificação que você tem uma atividade, aí você acessa o Classroom e lá vai ter o link para você fazer a prova. Não passe o link para o seu colega, porque eu faço o registro de cada link para cada aluno. Então, às vezes, pode ser que a sua prova seja parecida com a do seu colega, mas não passe o link, porque se o seu colega fizer a prova usando o seu link, o seu colega não vai registrar que fez a prova, e aí ele vai ficar com 0. Bom? E se ele tiver no grupo de alunos que não é da prova, aí também é 0. Então, cada um vai receber, é só clicar lá e fazer. Vocês vão ter bastante tempo, vão poder fazer consulta do material tudo, então não precisa ficar copiando do seu colega. Tá bom? Esses dois últimos exercícios são exercícios mais simples, né? É só tomar cuidado na continha. Então, normalmente a gente faz, o exercício começa simples, a gente coloca uma dificuldade no exercício, depois ele cai de novo. É mais ou menos uma gaussiana, tá? Mais ou menos. Então a gente vai encerrando a aula com exercícios mais simples, porque também senão fica muito exercício complicado. Então o exercício ele pede para determinar aproximadamente o ângulo entre esses dois vetores que eu tenho aí. Então, eu vou utilizar a definição do produto escalar, né, que me diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Então, ó, o escalar V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo θ. Então, eu vou precisar desses dois módulos. Então, eu vou calcular os módulos aqui, ó. Então, o módulo de U vai ficar... Observe que esse é um vetor no plano, só tem coordenada x e y. Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai me dar raiz de 5. O módulo de V, faço a mesma coisa. Vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado e o menos 2 ao quadrado. Aqui vai dar 16, aqui vai dar 4, então vai dar raiz de 20. Então vamos colocar aqui, ó, raiz de 20. Agora eu vou substituir os valores aqui na nossa expressão. Então vai ficar assim, ó, 2 e 1, que é o vetor U, e escalar, não esquecer o pontinho, né? 4 e menos 2.
Do lado de cá vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 20 vezes cosseno de θ. Eu quero descobrir o valor desse ângulo θ. Então, 2 vezes 4 vai dar 8, menos, porque um positivo com esse negativo vai dar negativo, menos 2. E isso aqui vai ficar raiz de 100. Raiz de 100 é 10, né? A gente já sabe. Cosseno de θ. 8 menos 2 vai dar 6. Aqui vai dar 10. Então, 6 é igual a 10 cosseno de θ. Então, o cosseno de θ é igual a 0,6. E aí, de novo, eu não lembro quem me perguntou. Eu quero descobrir o cosseno. Então, a maneira de fazer é com arco cosseno, né, e usando a calculadora. Então, vai ficar cosseno a menos 1 de 0,6. Então, isso aqui vai me dar um ângulo de aproximadamente, deixa eu pegar a calculadora. Então, 6 dividido por 10 dá 0,6, shift cosseno 53,13. Vamos arredondar para 53 graus, né? Opa. Então, aproximadamente 53 graus. Então, esse é o ângulo formado entre esses dois vetores que nós temos aqui. Tá bom? Uma dúvida? Então, vamos para o nosso último exercício. Né? A gente gasta bastante tempo, né, gente? São 9h44. O exercício me diz o seguinte. Dados os vetores U, escrito em notação do vetor unitário, né? I menos J, e V 2I mais J. Determinar o módulo e o ângulo entre os seguintes vetores formam com o vetor I. Lembre-se que o vetor I, né? Vou colocar aqui na frente, ó. I é um vetor unitário e ele só tem direção ao longo do eixo X. Então isso aqui, ó, é 1 e 0. Esse vetor U que está aqui em cima, eu posso escrever ele como sendo 1 e menos 1. E o vetor V, eu vou escrever ele como sendo 2 e 1. Então, eu saí da notação de vetor unitário para a notação do nosso vetor em coordenadas, que eu acho mais tranquilo. Muito bem. Esse vetor unitário ele está no eixo X. Eixo X. Então, para eu calcular esse ângulo aqui, ó, basta calcular o ângulo diretor. A gente já fez até um exercício ali anteriormente. Como ele quer o módulo primeiro, vamos calcular o módulo de U. É bem fácil, né? Então, ó, o módulo de U vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o menos 1 também ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar raiz de 2. Então, a primeira parte, que é achar o módulo, tranquilo, facinho. Agora, eu vou calcular o ângulo desse vetor com o eixo X, é o cosseno alfa, que a gente fez ali atrás, agorinha. Então, ó, cosseno alfa é igual a componente X dividido pelo módulo do vetor que eu estou calculando o ângulo, que é o U. Então, o X vale 1 e o módulo de U, que nós acabamos de achar, vale raiz de 2. Deixa eu marcar ele aqui, né, que é um resultado. Então, raiz de 2 sobre 2, né, dá 0,707. Então, o alfa vai ficar cosseno a menos 1 de 1 sobre raiz de 2.
Então, nós podemos escrever que o alfa vai ficar aproximadamente 1 dividido por raiz de 2 dá 0,707. Cosseno disso, cosseno menos 1, né, que é o arco cosseno, é o ângulo de 45 graus. Então, esse daqui é um valor que a gente sabe de cor. Eu sou muito ruim de memória, então eu prefiro fazer a conta para que eu não tenha nenhuma surpresa, tá? Então, na letra A, eu achei o módulo e o ângulo que ele faz com o eixo X. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro vetor, só que o outro vetor é a soma desses dois vetores. Então, primeiro eu vou calcular a soma deles, ó. 1 e menos 1, que vai ser somado com 2 e 1. Então, esse vetor aqui, ó, a soma desse vetor, vai ficar 3 e 0, né? Então, vamos calcular o módulo desse vetor. Então, U mais V, o módulo disso, vai ficar igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Que vai ficar raiz de 9, que vale 3. Então, ó, o módulo desse vetor soma é igual a 3. E o ângulo? Mesmo jeito, gente, ó, cosseno de alfa é igual. Agora, cuidado, porque o vetor que a gente está usando é o 3, 0. Então, vai ficar 3 dividido por 3. Isso daqui é igual a 1. Olha, qual é o cosseno qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 1? É o 0 graus, né? Então, isso a gente nem precisa fazer o arco cosseno. A gente sabe que vale 0 graus. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre os exercícios? Professor, explica novamente, por favor, o exercício 21. É possível? Claro. Qual que é a dúvida? Eu não entendi muito bem os enrolar aí desse x ao quadrado, x ao quadrado, z ao quadrado. Então, vamos lá. Ó, nós temos que trabalhar com as informações que nos foram dadas. Eu vou usar a caneta preta aqui para não confundir. A primeira informação que me foi dada é que eles são ortogonais. Então, U escalar W é igual a 0. Então, eu vou fazer ele aqui, ó. U escalar W é igual a 0. Então, o vetor U, que é x, y, z, eu não conheço, é o que eu quero descobrir. E o vetor W foi dado, 1, 1 e 0. Então, a ortogonalidade foi resolvida aqui, ó. Tá bom? Essa daqui é a parte ortogonal. Então, eu cheguei nesse resultado. Aqui é só uma consequência dele, ó, né? Porque se x mais y é igual a 0, x é igual a menos y. Beleza. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Como eu vou precisar do módulo do vetor U, eu já calculei ele aqui também, ó. Essa aqui é a parte do módulo do vetor U. Tá bom? Então, se você quiser colocar aqui na frente, ó, o módulo de U é igual a isso. Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tá bom? E o exercício me falou que esse módulo vale 2, ó, tá bem aqui, ó. Então, por isso que eu igualei a 2. Então, na verdade, eu depois elevei os dois termos ao quadrado, tá? E escrevi isso dessa maneira. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a 4, porque eu elevei esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado. Então, ó, aqui é só uma repetição do que está escrito aqui, ó, U igual a 2. Aí, o que eu fiz?
Eu sei que o produto escalar entre dois vetores é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Está aqui, ó. Então é uma terceira informação que eu tenho, que é essa daqui, ó. Como é que eu sei que eu tenho essa terceira informação? Porque foi me dado o ângulo aqui, ó. Então se eu tenho o ângulo, eu posso utilizar essa definição. Então ele me deu 3 informações, vou repetir para vocês. Primeiro, que ela é ortogonal, que é essa daqui. Eu estou passando o mouse à esquerda. Depois, usei que o módulo dele é igual a 2, que é essa daqui da direita. E a definição do produto escalar, porque ele me deu o ângulo 45 graus. Então eu posso usar isso daqui. Então eu usei 3 definições porque eu preciso encontrar x, y e z. 3 incógnitas. Então eu preciso de 3 equações. A primeira equação é essa daqui. Vou marcar de novo com o número 1. Né? Essa daqui é a segunda equação. Vamos marcar como número 2. E a terceira equação vem desse desenvolvimento aqui, ó. Então, ó, U vezes V é igual a módulo de U, que eu não conheço ainda. Depois eu posso substituir aqui, tá? Aí eu vim desenvolvendo, cosseno, coloquei todo o termo cosseno, é raiz de 2 sobre 2. O módulo de V a gente calculou aqui, que é raiz de 2, foi colocado aqui no lugar, tudo direitinho. Então nós chegamos nesse resultado aqui, que é a nossa terceira equação. Então eu vou repetir para você. A primeira informação da ortogonalidade é essa daqui, eu cheguei na primeira equação. A segunda informação sobre o módulo do vetor, U, que está aqui, ó. E a terceira informação, que é o ângulo de 45 graus, está aqui. Cada uma dessas 3 informações me deu uma equação diferente. Aí eu junto as 3 equações para resolver. Aí eu isolei o x aqui, substituí aqui, achei o x e o y, tá? Tá aqui o x e o y. E esses 2 valores eu substituí na equação 2 para achar o valor de z, que é esse daqui. E com isso eu montei o vetor 1 menos 1 e mais ou menos raiz de 2. Tá bom? Então, assim, de maneira bem rápida, né? É isso que foi feito nesse exercício. Tá bom? Ok, obrigado. De nada. Então, assim, gente, para quem não tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar a aula por agora. Tá? Aí eu vou parar a gravação da aula, né? Porque eu já gravei uma primeira parte, estou terminando de gravar a segunda parte, depois eu vou disponibilizar isso lá no YouTube para vocês, via Classroom. Vocês poderão acompanhar novamente as explicações dos exercícios. E aí, se a gente ainda tem mais um tempinho aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, aí o interessante é, né, me fala qual é o exercício, aí eu olho aqui na minha lista qual é o exercício, né, porque eu não coloquei aqui todos os exercícios, porque senão ficava muito grande o arquivo, e aí eu tiro dúvida com vocês, tá bom? Apesar de ser dúvidas individuais, mas aí eu vou respondendo aqui para todo mundo, tá bom? Então, quem não tiver nenhuma dúvida já está liberado. Espera só uns 2 minutinhos para ver se o pessoal sai. Quem não tiver, pode perguntar sobre algum exercício, tá bom? Então, para quem já estiver indo embora, boa noite, obrigado pela atenção. E qualquer dúvida durante a semana, pode digitar lá no Classroom, que eu também tiro as dúvidas durante a semana. Beleza? Então, para quem já vai sair, boa noite, bom descanso. Aproveite que amanhã é feriado. E eu fico agradecido por vocês prestigiarem a aula hoje, porque hoje é ponto facultativo, né? Mas como a aula já estava programada, eu resolvi fazer a aula. Beleza? Então tá, um abraço para todo mundo, gente.